Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos lá, ó. Silêncio agora para ouvir a palavra de Deus bem rápido. Essa é a primeira palavra pregoada aqui dentro, hein? E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram, e louvavam o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. O rei Salomão ofereceu sacrifício de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. O rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Versículo 7. Salomão santificou no meio do pátio que estava diante da casa do Senhor, porque ali tinha ele oferecido o holocausto e a gordura do sacrifício pacíficos. Porque no altar de metal que Salomão tinha feito não podia caber o holocausto e a oferta, manjares e gordura. Versículo de número 11 e 12 para terminar. E depois 15, vamos lá, 11. E assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou a fazer na casa do Senhor. Tudo que Salomão intentou fazer na casa do Senhor. E na sua? Na casa de quem? Senhor. Tudo que ele tentou fazer na casa do Senhor. Senhor com S maiúsculo se refere à casa de Deus. E na sua? Que casa? Aqui está se referindo tudo que Salomão intentou fazer na casa de Deus. E primeiro, e depois na sua? O que aconteceu? Prosperamente o efeito. Primeiro aparece a casa de Salomão ou a casa de Deus? Depois que ele faz pela casa de Deus, o que acontece na casa dele? Então tá, vamos lá. Você que está lendo aí, versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo de número 15 e último versículo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. E a oração deste lugar. Glória a Deus. Se eu seguir, pega um copo grandão, senão você vai ficar 30 vezes aqui me servindo. Toda atenção para mim, bem rápido. Você sabe que o projeto do templo, chamado Templo de Salomão, não partiu de Salomão. Quem sonhou em construir templo, por favor, me dê toda a atenção de vocês, e você que tem em casa também redobre a atenção. O projeto não nasceu no coração de Salomão de fazer um templo para Deus. O projeto nasceu no coração de Davi. Davi só não pôde efetuar porque tinha sangue inocente que escorria pela sua mão. Lembra da morte de Urias, o heteu, esposo de Betseba? Por causa do sangue, ele não pôde realizar um sonho dele. Sonho esse que me constrange. Davi, morador de pasto de ovelha. Davi, que dormia muitas das vezes no campo, agora é rei. E tendo rei, você sabe que Deus na época, no tempo de Moisés, Deus se manifestava numa tenda, a tenda do encontro. Lembra quando a Bíblia vai dizer assim, ó, e Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda? Porque na época Deus habitava em tendas. Da mesma forma que o povo hebreu habitava. Deus é um Deus que quer se relacionar com o ser humano, que Deus falava, vocês moram em quê? Aí o povo, em tenda, então prepara uma tenda para mim. Só que o tempo da tenda acabou. Agora Davi não mora em tenda, Davi mora em palácio. O povo já tem casa. Ninguém está morando em tenda. Só que alguém ficou esquecido na tenda lá. Quem? O que era direcionado para Deus. Deus não ficava preso na tenda, sozinho, dizendo, ninguém vem me visitar. Não, toda vez que Moisés entrava na tenda, a Shekinah descia. Não era Deus que entrava na tenda de Moisés. Moisés era o maior profeta do Antigo Testamento, e maior escritor em quantidade de livros, do Brit Hadashah, foi do Tanakh, do Antigo Testamento, foi Moisés. Só o Pentateuco ele escreveu Gênesis, Bereshit, Êxodo, Shemot, Levítico, Vaikra, Números, Deuteronômio. O Pentateuco foi escrito por... E mesmo sendo esse grande profeta de Deus,
Deus não entrava na tenda de Moisés. Moisés, quer me encontrar? Sai você da tua tenda e vem para a minha. Diz um versículo de: chegai-vos a mim, e eu me chegarei. Quem se chega a quem primeiro? Eu que tenho que me chegar a Deus. Existe muita gente em casa que tem um pensamento errado, que pensa assim: eu não preciso ir na casa de Deus, não preciso da igreja para Deus, não. Deus vem aqui, irmão, só vai na tua casa iFood. Levar comidinha na boca que você quer, ainda chega fria. Deus está dizendo: quer comer maná? Quer comer do banquete? A mesa não vai até você, é você que vem até a mesa. Escuta isso aqui. Olha que poderoso. Quando Salomão, olha o pensamento de Davi, gente, por favor, vê se esse cara é ou não é um coração, segundo o coração de Deus. Um dia ele acorda, Cristo, e ele fala assim, ó: eu não acho certo eu morar em palácio e Deus morar em tenda. Ele projeta todo o tempo a construção, ele deixa o dinheiro guardado, já que não pode fazer, ele não desiste de fazer, porque o coração ama tanto a Deus, que ele pede algo: filho, faz algo para o pai. O pai está indo embora, o tempo do pai acabou, mas constrói um tempo para o Deus que nós servimos. Salomão vai fazer o templo agora. Dentro desse templo que Salomão constrói, a Bíblia diz que chega o momento da inauguração, e só quem está envolvido com obra sabe o que a obra consome, o tempo que a obra consome, o cansaço que a obra consome, o dinheiro que a obra consome, tudo isso Salomão está fazendo. O povo está sacrificando, está ofertando. Deixa eu fazer, quem era o rei mais rico da Bíblia Sagrada? Salomão. Quem era o rei mais rico? E por que estão ofertando no tempo que Salomão está construindo? Por que estão semeando se Salomão é rico? Podia pensar igual o crente: ué, Salomão é rico, pega a tua riqueza e... Entenda uma coisa, Salomão está pedindo oferta para fazer o templo, não é porque Salomão precisa de dinheiro, é porque todos precisam entender que Salomão está falando: aqui não é a minha casa, aqui é a casa do nosso Deus. Ou seja, se tiver tudo construído pelo meu dinheiro, então isso aqui pertence a mim. Mas se cada tijolo tiver um nome, se cada telha tiver um endereço, se cada iluminária tiver uma pessoa que ofertou, ninguém pode entrar dizendo: isso aqui é meu. Não, eu vou entrar aqui dizendo: um tijolo está aí, fui eu que coloquei. É teu? Não, mas faço parte do projeto. É teu? Não, mas eu faço parte desse mistério. É teu? Não, mas tem parte minha aí. Por isso que Salomão vai ofertar muito, mas não vai ofertar tudo. O povo vai ofertar, fazendo a casa ser casa de sacrifício. E a Bíblia diz que na inauguração, já vai se preparando, viu? Daqui para janeiro é um pulo. Na inauguração, quando a glória de Deus desce no templo, quando o principal desce, quando o dono da casa veio ver os seus construtores preparando para ele, a Bíblia diz que a glória de Deus é tão forte que os sacerdotes, ninguém conseguiu ficar de pé. Não tinha ninguém para sentir mais a presença do que os sacerdotes. O povo não entendia o que era a presença. E se os sacerdotes que sentiam a presença não conseguiu ficar de pé, significa que até aqueles que são acostumados a sentir a presença tiveram uma visitação incomum. Tiveram uma visitação que não é normal de ter. As pernas bambeavam, a força acabou, e quando eles perceberam, estavam no chão. Sabe o que Deus manda eu dizer para algum sacerdote que está me ouvindo aqui? Se prepara para viver dentro desse templo coisas que são incomuns, até mesmo para você que é acostumado a sentir a presença de Deus. Se prepara para viver coisas que são incomuns, até mesmo para você que é acostumado a sentir a presença de Deus. O que Deus vai fazer aqui é o cumprimento de Paulo: aquilo que os olhos não viram, ouvido não ouviu, jamais subiu o coração do homem. É o que Deus tem preparado para você. Quem acredita nisso confirma, fazendo barulho que o diabo não gosta.
Dentro do ministério da IPTM eu já vi gente largar muleta, eu já vi gente voltar a ouvir, largar o fone, ofertar o fone. Eu já vi crianças vomitar sangue, eu já vi pessoas sendo libertas. Só que a unção desse templo será maior, porque nos templos lá eu vi Deus tocar no ouvido da surda e a surda ouvir. Aqui a unção vai ser tão forte que antes do pastor tocar, só de entrar por essa porta dentro, Deus vai curar a pessoa. Iricama norema surigiria maragá. Escute, para concluir, a glória desce, Salomão oferta, Salomão sacrifica, 22 mil boi, ovelhas 120 mil, o povo sacrifica. Deus fala, aí será chamado minha casa, casa de sacrifício. Aí a Bíblia diz, olha que forte, olha esse versículo para me ler fielmente. Assim Salomão acabou a casa do Senhor. Diga, acabou a casa do Senhor. A casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa, prosperamente o efetuou. Só para terminar, olhe para mim. Salomão colocou a sua casa ou a casa de Deus na frente? E Deus prosperou que casa? Porque quando eu boto o reino em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Aprenda uma coisa. Eu preguei uma mensagem no último culto de quinta-feira e só dou uma ressalva dela aqui. Você nunca está sozinho. 24 horas você está sendo cercado por anjos e demônios. Assim como Deus usa pessoas para falar com você, o diabo também usa pessoas para te entristecer com palavras que vão tentar roubar a sua fé. E o povo que nos rodeia, eles não creem no nosso resultado. Se os irmãos de José acreditassem que ele seria governador, jamais intentariam jogar ele numa cisterna e até mesmo pensar de matá-lo. Então concorda comigo que os irmãos não acreditaram que o sonho de José ia se cumprir. Da mesma forma que o teu marido às vezes não acredita. Da mesma forma que a tua esposa às vezes não acredita e dorme com você na mesma cama. Da mesma forma que o teu filho às vezes não acredita e nasceu de dentro de você. Da mesma forma que o primo, o tio, o vizinho, o funcionário, o patrão. Alguém olha para você e não acredita naquilo que Deus te prometeu. Você já sabe o que vai acontecer. Eles não. E se você estiver num dia fraco, mal, desgastado, frio, sabe o que acontece? Essa palavra entra no teu coração de uma forma tão certeira que quando você vê, você está em lona. E é isso que não pode acontecer. É isso que não pode chegar dentro do teu coração para estremecer a tua... Não pode. Quem me ouve, diga amém. Amém. As pessoas só veem o resultado. Por que o povo que usou a mão para bater na porta da arca para dizer, Noé, me salva? Não foi a mesma mão que pegou uma madeirinha de acácia para colocar na arca, dizendo assim, ó, projeto não é meu, não é teu, mas eu estou aqui para ajudar. Porque o povo não acreditou no dilúvio. O povo não acredita na promessa, o povo só quer ver o resultado. Só que você vai ter que crer. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê verás a glória de Deus. Então olha para quem está do teu lado e diga assim, quem tem que acreditar é você. Então segura essa. No momento que você colocar a casa de Deus e o reino de Deus como prioridade da sua vida, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai começar a se deparar. Lá no deserto, quem apareceu? O Espírito de Deus conduziu Jesus, impeliu Jesus ao deserto. Sim ou não? Sim. Aonde, gente? Aonde o Espírito Santo impeliu Jesus? E depois que o Espírito de Deus colocou Jesus no deserto, quem é que aparece? O diabo. E no final? Anjos. Então aprenda uma coisa. O Espírito Santo é visível? É visível, gente? Você consegue ver o Espírito Santo? Então não é. Então ele só foi impelido, conduzido pelo Espírito invisível mas o diabo apareceu visível ali. E no final vai aparecer os? Quem apareceu primeiro, os anjos ou o diabo? Por que o diabo aparece primeiro? Para tentar? Mas Deus não podia aparecer primeiro e falar, você vai ser tentado, fica ligado aí, para não cair em tentação. Deus falou isso? Porque quem apareceu primeiro? E por que o diabo apareceu primeiro? Porque depois de Deus ninguém aparece mais.
Por isso que a última palavra é dele, porque ninguém ousa falar depois que ele falar. Se ele falar, tá curado, não tem médico para dizer que vai morrer. Se ele falar, tu vai ser pastor, não tem outra pessoa. Você consegue entender o que Deus está falando? A última palavra vem de... Então aprenda uma coisa, quando você estiver no caminho da fé, se prepara para dar de frente primeiro com o diabo do que com o anjo. É por isso que tem gente que se converte e fala assim, depois que eu entrei na igreja, eu estou tendo visão, pastor. É a porta que abre sozinha, é a luz que apaga sozinha. Eu vejo um vulto para lá, é demônio para cá. Não vejo um anjo. Um anjo não aparece, mas demônio. É mentira ou verdade? Porque eles sempre vão aparecer primeiro. Então se prepara, meu amigo, por favor. Se prepara. Alabacanto, reverplaché. Se prepara para você ter encontro primeiro com o demônio para depois ser servido por anjo. Então você tem que estar pronto que quando você botar a casa de Deus em primeiro lugar e o reino de Deus em primeiro lugar, se prepara que você sempre vai lidar com pessoas que vão dizer assim, ó, tá fanático demais. Só quer saber de igreja. Pega a sua cama, leva para a igreja e já dorme lá. Pede o pastor para te hospedar. Você está ficando meio louca. Você está falando sozinha, mulher, no meio da casa. Um dia eu acordei para ir no banheiro e vi você igual uma maluca marchando na sala. Você está bêbada? Falando uma língua que eu nem sei que é. Apontando para o meio do nada e dizendo, sai da minha casa que eu já te vi. É assim ou não é? Aí depois essa mesma pessoa que te criticava, é a mesma pessoa que fala assim, ó, amor, ora por mim, porque quando tu fala o negócio acontece. Teu marido no trabalho fica assim, ó, minha mulher é assim com Deus, eu tenho até medo dela. Que Deus revela tudo para ela, não dá nem para esconder. É assim ou não é? Eu estou pregando para um povo que anda de mão dada com Deus. Conclusão para a gente começar a orar. Olha que forte. Quando Salomão colocou a casa de Deus em primeiro lugar, qual foi a casa que prosperou? Olha para o teu irmão, sabe por que a tua casa não prospera? De novo, sabe por que a tua casa não prospera? Porque você não bota o reino em primeiro lugar. Sabe qual é a promessa que você faz para Deus? É a promessa ao contrário, é por isso que não acontece o que você quer. A promessa ao contrário é, se Deus prosperar a minha casa, eu vou abençoar a igreja. Se Deus abrir uma porta para mim, se Deus me enriquecer, se Deus... Aí a pessoa fala, depois que eu comprar meu carro, depois que eu comprar meu helicóptero, depois que eu comprar meu avião, depois que eu comprar minha mansão, depois que eu comprar minha ilha, aí sim, Jesus, aí eu vou ser um grande pilar da obra, não vai prosperar nunca. Então como é que eu devo orar? Senhor, me prospera. Por quê? Porque eu vejo a necessidade da tua obra. Eu quero ser um pilar. Eu quero ser um construtor de templo. Eu quero pagar um aluguel. Eu quero que o meu dízimo, Senhor, consiga pagar contas das igrejas que estão ativas de mensagem. E aí quando você está pedindo isso, você nem percebeu que agora o teu dízimo paga um aluguel de uma igreja. Paga ou não paga? Mas na tua garagem tem um carro que tu nunca pediu. Tua casa tem um tamanho que tu nunca sonhou. E aí alguém olha e fala, nossa, está crescendo, você cresceu e nem percebeu, porque tu está tão focado nas coisas de Deus, que você só esqueceu uma coisa. Fala ou não falo? Você só esqueceu uma coisa, não existe nada na terra que você vai fazer que vai ser maior do que Deus vai te dar. Mesmo que você faça esperando nada em troca, não existe possibilidade, não existe cogitação de você fazer algo para Deus, dizendo, não, Senhor, isso aqui eu fiz porque eu quis fazer, o Senhor não precisa nem se incomodar, isso aqui é de coração, viu, Senhor? Eu estou dando para o Senhor, mas fica por isso mesmo, ó. Aí Deus está dizendo, não existe isso. Não existe. José e Maria eram pobrezinho, diga pobrezinho. Maria estava grávida de Jesus. Eles vão no templo sacrificar um par de rolinhas, de passarinhos, porque eram pobres e não tinha como dar um cabrito, não tinha como dar uma ovelha, não tinha como dar, mas eles vão lá. Quando eles descem, Maria, ai, me deu umas contrações, estourou a bolsa. Numa manjedoura Jesus nasce. E agora? Aí vem uma notícia, Herodes vai matar se voltar. E agora? Eles acabaram de ofertar no templo, sim ou não? Vem 3 homens, do nada, direcionado pelas estrelas, Deus guiando.
No meio do nada, não existia GPS, não existia Google para botar um endereço, não tinha como chegar. Mas pela esteira Deus vai guiando. Quando chega lá, 3 homens chegam para José e Maria e falam: olha, nós viemos aqui trazer uma oferta para você. Que oferta? É presente. Eu trouxe ouro, aí o outro, eu trouxe incenso, aí o outro, eu trouxe mirra. Para quê? Porque quando ele foi para o Egito, quem sustentou ele foi essas vitórias, essas ofertas que ganhou. Ganhou oferta depois de sacrificar no templo.